Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira e eu vou começar minhas leituras das semanas de um jeito um pouco diferente. Eu vou fazer uma roleta e escolher as minhas leituras da semana. Eu já tava com essa ideia há um tempão, já vi muitas booktubers fazerem isso e eu adoro esse tipo de vídeo, eu adoro assistir esse tipo de vídeo que, tipo, alguma coisa escolhe as leituras da semana e aí eu tava pensando em fazer esse vídeo há bastante tempo e chegou o momento de fazer. Desde o começo de janeiro que eu tô tentando gravar um vídeo, só que todas as vezes que eu tento gravar, eu não gosto de como o vídeo ficou, não gosto. Enfim, eu odeio o vídeo e aí eu não quero mais gravar. Então, por isso que não teve vídeo novo ainda nesse mês. Inclusive, o último que eu tava tentando gravar era 24 horas de leitura, né? E aí eu gravei, eu acho que faltavam 15 horas pra mim terminar e aí eu desisti no meio do caminho, não quis mais gravar porque eu tava odiando. Enfim, mas eu tô bem empolgada pra esse, então eu creio que esse eu vou conseguir finalizar. Mas enfim, como vai funcionar? Vamos ter duas categorias, livro físico e e-book. Eu vou escolher 4 livros físicos e 4 e-books pra ler nesse vídeo. Na verdade, eu já escolhi, já fiz a minha listinha ali. Então, vou colocar 4 opções de e-books na roleta, vou girar, escolher e ver qual vai ser o e-book que eu vou ler. E aí depois 4 opções de livros físicos na roleta e vou girar e ver qual vai ser a leitura. Eu vou começar com algum e-book porque o último livro que eu li foi um livro físico, então eu quero ler um e-book agora porque faz uns dias que eu não leio também, então eu acho que no Kindle é mais rápido, sabe? A leitura flui mais. Vou falar pra vocês as minhas opções de e-book que eu escolhi. E aí depois que eu terminar ele, que eu for ler o livro físico, aí eu falo pra vocês as minhas opções de livros físicos. 4 opções de e-books que eu coloquei aqui foram White Lark, que é o primeiro livro de acho que é uma trilogia de fantasia. Dizem que é bem parecido com Jogos Vorazes também. Minha Avó Pede Desculpas, que é do Fredrik Backman, que é um autor, assim, que tudo que eu leio dele é 5 estrelas, então grandes expectativas nesse livro. Se Ele Estivesse Comigo, que é um livro, assim, que dizem que é bem emocionante, um romance mais young adult, se eu não me engano. E Amor à Segunda Vista, que é de uma autora que eu nunca li, mas eu só vejo os comentários muito, muito bons, então eu quero ler alguma coisa dela e ver se eu gosto. Já coloquei aqui na roleta as opções. E aí eu vou girar agora e ver qual vai ser o primeiro livro desse vlog de leitura. Vou colocar aqui a tela pra gravar, que aí vocês veem também o que vai cair. Coloquei uma roleta aleatória no Google mesmo, só pesquisei roleta. E aí foi no primeiro site, aí eu coloquei as opções. Então vamos lá ver qual vai ser a primeira leitura desse vlog. Vou colocar aqui pra girar. Amor à Segunda Vista da... esqueci o nome dela. Eu não sei pronunciar o nome dela, mas eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem. Então é isso, vou começar Amor à Segunda Vista. Ele tá disponível no Kindle Unlimited. Todos esses que eu tinha escolhido estavam disponíveis no Kindle Unlimited. E aí, vou começar ele agora. E quando eu finalizar ele, aí a gente vem, coloca os livros físicos que eu escolhi na roleta, gira a roleta e vê qual vai ser o livro físico que eu vou ler. Mas, por enquanto, vamos começar Amor à Segunda Vista. Vim atualizar vocês da leitura de Amor à Segunda Vista. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo, é porque tá chovendo aqui, então eu acho que vai pegar no áudio. E tá escuro, tive que colocar o ring light, enfim, não são as melhores condições. Mas vamos falar sobre Amor à Segunda Vista. Nesse livro a gente conhece a Ana. E aí no primeiro capítulo a gente vê ali uma cena da vida dela no último dia de aula do ensino médio dela. Na verdade não é nem aula, é uma festa que tá tendo, tipo um baile e tal, que é o último dia do ensino médio dela. E aí ela era, assim, uma adolescente gordinha e tal, então ela sofria muito bullying. E aí os colegas dela de classe fizeram uma brincadeira de muito mau gosto com ela nessa festa, né, que tava tendo, e aí ela ficou meio que isso como um trauma pra ela, né? Enfim, essa é a primeira parte, assim, do livro, a primeira coisa que a gente vê. E aí depois passa pra
o agora, né, que ela já é uma adulta, já tem 30 anos, 30 e poucos anos, e a gente acompanhando ela. E ela acaba reencontrando a pessoa, assim, meio que principal, que fez esse negócio com ela, essa pegadinha com ela, no ensino médio, né? Só que a Ana tá uma mulher, assim, completamente mudada, ela emagreceu demais e tal, então, assim, ninguém reconheceria ela. Basicamente, esse cara vai ser o interesse amoroso dela. Mas, por enquanto, a gente ainda não tá na parte do romance. Eu tô em 20%, acho que eu não falei, tô em 20%. A gente não chegou ainda, assim, em nada de romance, nem nada, só teve o primeiro contato deles agora já adultos, né? Mas eu não tô gostando tanto, assim, do livro, confesso. O que tá me irritando, tipo assim, me incomodando, é que tem muitas referências, tipo assim, acho que filmes e músicas e artistas, só que são referências mais antigas, né? Então, tipo assim, eu não sei de nada. E não é uma quantidade assim, ok, vou parar aqui e pesquisar pra me entender a referência. Porque se eu fosse parar e pesquisar, eu ia parar e pesquisar a cada parágrafo, entendeu? E tipo assim, sem condições de eu parar e pesquisar, tipo, quem é essa pessoa, que música é essa, a cada parágrafo. Então, tá sendo um pouco chato, porque tem muitas referências, assim, cada parágrafo lotado de referência de coisa que eu não conheço, que eu nunca vi. E eu tô muito confusa com tudo, porque a Ana, né, que é a protagonista, ela tem dois melhores amigos e tem algumas cenas com eles, e aí a gente teve uma cena com eles, e também teve uma cena com a mãe da Ana e a irmã dela. E nessas duas cenas que ela estava interagindo com essas duas pessoas, eu não conseguia entender o que eles estavam falando. Tipo assim, sabe quando você tá com um grupinho de pessoas que são super íntimos e você não é tão íntimo daquele grupo de pessoas, e aí eles estão conversando e você não tá entendendo nada do que eles estão falando, as referências, as piadas e tal. Eu tô me sentindo desse jeito, principalmente nessas cenas da Ana interagindo com essas pessoas, porque eles estavam falando e eu não tava entendendo absolutamente nada do que eles estavam falando, sabe? Eu tava muito confusa mesmo. E aí isso tá atrapalhando um pouco a leitura, né? Eu também tô achando um pouco lenta, principalmente por causa dessas questões, né? E eu não tô conseguindo me conectar com a história, porque eu não tô conseguindo entender a maior parte da história. E aí eu tava pensando, meu Deus, será que eu sou burra? Será que o problema é comigo? E aí eu fui ver algumas resenhas sem spoiler no Scooby. E essa é praticamente assim a maior reclamação das pessoas nas resenhas, que tem muita referência, que os diálogos são muito confusos e aí a gente não consegue entender muito o que tá acontecendo. Enfim, basicamente é isso que eu tô achando por enquanto. Como eu falei, eu tô em 20% só. Eu espero que melhore, porque eu vou continuar a leitura, obviamente. No comecinho eu tava tipo assim, meu Deus, eu vou abandonar isso aqui. Mas por enquanto, eu acho que tá dando uma melhoradinha, tô conseguindo acompanhar melhor agora, então vou continuar. Mas no começo eu tava assim, vou abandonar isso aqui agora. Mas enfim, por enquanto essas são as minhas atualizações, tô só em 20%. Quando acontecer mais alguma coisa, quando o romance talvez se desenvolver mais, eu atualizo mais vocês. Mas por enquanto é isso.
Oi, gente! Hoje já é quarta, vim atualizar vocês da minha leitura de Amor à Segunda Vista. A última vez que eu falei, eu tava em 20%, né? E aí ontem eu continuei a leitura e eu fui até 46% mais ou menos do livro. E aí eu não li mais nada, não li hoje ainda. Minha meta era terminar hoje, mas não sei se eu vou conseguir. Enfim, mas depois que eu falei com vocês, né, eu tava em 20% mais ou menos, o livro melhorou bastante. Todas as coisas que eu falei pra vocês que eram muitas referências e que eu não tava entendendo, melhorou bastante. As referências diminuíram muito, eu tô conseguindo me conectar mais com a história, tô entendendo melhor, então tá sendo uma experiência mais agradável. Acho que lá pelos 25, 30% começou a melhorar, sabe? Então tá sendo bem melhor agora. Acho que a minha única reclamação, assim, nesse momento agora, é que eu acho a protagonista meio que uma chata, sabe? O cara que é o interesse amoroso dela, né? Eles estão interagindo mais porque, por acaso, a empresa que ele trabalha foi contratada pra trabalhar num projeto que ela tá organizando e tal, que é tipo assim, o projeto da vida dela, que é uma coisa que é muito importante pra ela, e aí é tipo assim, o projeto da vida dela, e aí a empresa que ele trabalha vai trabalhar nesse projeto junto com ela, né, e tal. Então, eles estão interagindo bem mais agora. E tá sendo bem divertido, porque o interesse amoroso dela, ele é bem divertido. Ele é bem legal, acho que a gente não tem nenhuma visão de como ele era na época da escola, né? Então a gente só sabe o que ela viu, sabe? Tipo assim, a perspectiva dela sobre ele, né? Mas a gente não conheceu ele na época da escola, porque enfim, só tem mesmo a cena do baile do colégio que aconteceu aquilo tudo lá. Então é meio que difícil a gente associar aquela pessoa com essa pessoa que ele é agora, porque ele é muito legal, muito divertido. E não é tipo assim, nada de super diferente, sabe? Porque geralmente a gente tem esses mocinhos de romance, um cara que é, ou, meu Deus, galã de novela, aquele moreno sarcástico, sabe? E ele é tipo assim, um cara normal e bem comum, sabe? Nesse momento eu tô gostando bastante, né? Diferente do que eu tava achando no começo, eu tô achando bem legal agora. Só tô achando mesmo a protagonista meio chatinha, como eu falei. Vou continuar a leitura agora. Acho que agora eu vou atualizar vocês só quando eu finalizar a leitura. Então, quando eu finalizar, eu venho aqui dar minha opinião completinha sobre o que eu achei do livro. Finalizei Amor à Segunda Vista e vim contar pra vocês o que eu achei e descobrir qual vai ser a minha próxima leitura também. Mas primeiro, vamos sobre o que eu achei de Amor à Segunda Vista. A última vez que eu atualizei vocês, eu tava em quase 50%, eu acho, e aí, isso foi ontem, né, e aí eu li uma boa parte ontem e finalizei hoje de manhã. Como vocês sabem, eu não gostei muito do começo, até os 25% mais ou menos, achei bem confuso, bem complicado de ler, e aí depois deu uma melhorada bastante, até uns 55, 60% mais ou menos, que foi, assim, um momento em que os protagonistas estavam, assim, se dando bem e tal. Tinha um desentendimento ou outro ali, mas eles estavam na sua maior parte se dando bem. E aí eu tava gostando bastante nesse momento, só que aí depois o James, eu acho que eu não sei se eu comentei o nome do protagonista, mas o nome do protagonista é James. Quando o James descobre que a Ana, na verdade, é aquela garotinha que ele fez a pegadinha com ela, tudo desanda, sabe? Eles brigam e tal, e aí eu sinto que depois dessa situação, não fica mais tão legal como tava antes, sabe? Eles têm, assim, uma dinâmica muito legal, eles se divertem muito juntos, eles ficam soltando piadas e tal, tipo assim, eles são muito amigos e muito divertidos juntos, mas depois que isso acontece, eu acho que perde um pouco o brilho, sabe? Outra coisa, se você, tipo assim, lê esse livro esperando o romance, você vai se frustrar muito, porque não é sobre isso exatamente o livro, sabe? O foco, eu sinto que o foco não é tanto esse. É uma boa parte do livro, obviamente, mas eu sinto que o foco não é tanto esse. Então, eu sinto que, assim, no momento que a gente tava sentindo aquele romance mesmo de verdade e que tava ficando tudo bem, e aí acabou o livro. Então a gente não tem muito dessa questão do romance depois que eles finalmente se acertam, sabe? Mas enfim, foi uma leitura rápida, é bem divertido mesmo, como eu disse, as interações deles dois são bem divertidas, mas pra mim teve muitos pontos negativos que fizeram com que não fosse, assim, uma experiência maravilhosa, sabe? Ele não é um romance clichê, tipo assim, não é
aquele romancezinho que a gente tá acostumado a ler, mas ele tem alguns pontinhos ali bem específicos que podem se encaixar como clichê, mas ele não é um tipo de romancezinho clichê, nem nada do tipo. Enfim, não foi o melhor livro, mas também não foi, assim, horroroso. Os primeiros 20% foram horrorosos, mas depois foi ok. Então agora vamos escolher qual vai ser minha próxima leitura. E eu tenho aqui 4 livros físicos. Eu escolhi 4 e-books, né, pra girar na roleta. Então agora vamos ter 4 livros físicos. Os livros que eu tenho aqui são Cleópatra e Frankenstein, que acho que foi o último livro que eu comprei ano passado. E eu tô bem curiosa pra ler ele. Assim, eu acho que eu li a primeira página e, tipo assim, eu fiquei muito curiosa pra ler. Então, queria muito que fosse esse, talvez. Nem te conto, será que vou finalmente ler esse livro? Vamos ver, vamos esperar a roleta girar. Fúria Vermelha, esse livro tá há bastante tempo na minha estante, mas eu tenho um pouquinho de medo de ler ele, confesso. Não quero muito que seja ele, que seja o escolhido, mas vamos ver. E por último, A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que é um livro que, assim, eu tô muito empolgada pra ler, mas eu não sei se nesse momento eu quero ler ele. Vamos ver o que a roleta vai dizer. Já configurei aqui, então vamos girar. Vou colocar a tela para gravar para vocês verem. Tô nervosa, confesso. Vamos lá, vou colocar para girar agora. Cleópatra e Frankenstein. Ai, tô muito feliz, que eu tava muito empolgada pra ler esse livro. Eu tava com muito medo que caísse Fúria Vermelha, mas muito feliz que foi esse livro escolhido. Eu tava bem empolgada pra ler ele. Basicamente é sobre uma pintora de 24 anos. Ela conhece o Frank, que é mais velho que ela, é publicitário. E aí parece que o visto dela tá se expirando e eles resolvem se casar pra ela conseguir ficar lá e tal. Eu acho que é aquele tipo de livro mais dramático. Eu tenho essa impressão, mas não tenho certeza. Mas, muito empolgada, vou começar a leitura dele agora mesmo. Oi, gente, hoje já é sábado. Acho que a última vez que eu falei com vocês era quinta, e aí eu ia começar Cleópatra e Frankenstein, e eu comecei. Eu tô na página 115, vou começar o capítulo 6 agora. E eu tô gostando bastante. Basicamente é a história, eu acho que eu falei, é a história da Cleo e do Frank. Eles se conhecem poucos meses antes do visto da Cleo de estudante expirar, né? Ela tá em Nova York. E aí eles começam a se relacionar e tal, e acabam se casando 6 meses depois. E aí a gente tá acompanhando meio que a vida deles, né? Acompanhando os dois. E outras pessoas também, amigo da Cleo, a irmã do Frank também. E eu tô gostando. Eu acho que é aquele tipo de livro que não vai ter, tipo assim, um plot, sabe? Um plot gigantesco que vai te deixar, meu Deus, chocada. Eu acho que é aquele tipo de livro mais... A luz tá mudando porque eu fiquei tem uma nuvem passando na frente do sol. Mas eu acho que vai ser aquele tipo de livro mais acompanhando meio que a rotina deles mesmo, nada surpreendente, assim, nada chocante. Eu gosto bastante desse tipo de livro, pra falar a verdade. Não tem, assim, não tenho nada contra, sabe? Se for bem desenvolvido, eu acho que fica bem legal. É aquele tipo de livro que me lembra muito os livros, assim, que se passam nos anos 70, 80, por aí, porque tem muita droga envolvida, sabe? Os personagens, eles... Não a Cleo especialmente, o Frank, mas os outros personagens, tipo assim, o círculo deles, de amigos e tal, tem sempre muita droga envolvida, muita coisa do tipo, sabe? Eles são sempre em alguma festa e tal. Esse aspecto tem me lembrado Daisy Jones and the Six. E, tipo assim, eu não sei em que ano se passa esse livro. Não sei se a autora já mencionou e eu acabei perdendo isso, mas me dando essa sensação de ser um livro que se passa mais pelos anos 70, 80, sabe? Mas eu sei que não é, mas me passa essa sensação. Enfim, eu tô gostando.
não tenho nada a reclamar por enquanto. Eu vou continuar a leitura hoje, eu passei amanhã meio ocupada, então vou ler durante a tarde. E assim, tá sendo um livro que eu tô lendo, né? Tipo, os capítulos são meio grandes, então eu demoro um pouquinho no capítulo. E aí, quando eu paro, eu fico pensando no livro, sabe? Eu fico pensando nos personagens e tal, então tô gostando bastante. Mas enfim, quando eu tiver mais atualizações eu vou falar com vocês. Não queria estender mais esse vlog por muitos dias, mas tô tipo assim, levando o meu tempo pra ler esse livro sem pressa, porque eu tô aproveitando bastante. Finalizei Cleópatra e Frankenstein e vim falar pra vocês o que eu achei. A última vez que eu atualizei vocês era no sábado, hoje já é segunda, mas eu finalizei ele no sábado mesmo, eu tava acho que na página 100 e pouco, e aí eu simplesmente devorei o resto do livro, ou seja, li mais de 300 páginas no sábado. E tipo assim, eu gostei muito do livro porque ele me deu exatamente o que eu esperava dele, que foi muitas fofocas, muito drama e tal, então tipo assim, maravilhoso, gostei muito. Como eu disse, a gente acompanha a Cleo e o Frank, né, e também um pouco do círculo de amigos deles, que tá sempre fazendo muita festa e bebida e droga. E aí, mais pra frente, a gente acaba descobrindo também que o Frank, ele tem um probleminha com bebida, então ele tá sempre bebendo, e aí isso é uma coisa também que desgasta muito no casamento deles, né, porque ele tá sempre bebendo, sempre trabalhando e tal. Sim, como eu falei, eu gostei muito, os personagens, eles são completamente imperfeitos, sabe? É aquele tipo de personagem que a gente fala que é dodói da cabeça, mas eu gostei muito, sabe? Eu acho que, como eu falei, o livro me deu exatamente o que eu tava esperando dele. Então, por isso eu gostei tanto, porque eu não tava com expectativas mais altas de que seria outra coisa, ou então expectativas baixas. Ele me deu exatamente o que eu esperava. E eu fiquei completamente imersa na história, na vida desses personagens. Não porque tinha alguma coisa assim super instigante acontecendo, mas eu só tava completamente fissurada neles, entendeu? Eu queria ler mais sobre eles e tal. E assim, foi uma leitura muito boa, super envolvente. Como eu disse, eu devorei mais de 300 páginas em uma tarde, então tipo assim, foi muito rápido de ler também. Então assim, se você tá querendo um livro mais dramático, mais gente dodói da cabeça, cheio de personagens imperfeitos, você vai gostar muito desse livro. Mas também se atenta aos gatilhos. Aqui no começo do livro, a autora deixou um aviso de conteúdo sensível, que é drogas, assédio, transfobia e tentativa de suicídio. Então, se vocês quiserem ler, se atentem aos gatilhos. Porque tem umas cenas realmente que são, assim, bem pesadinhas. Como eu disse, tem essa questão das festas, que eles estão usando drogas e tal. Então, se atentem aos gatilhos se vocês forem ler. Já tem outro livro da autora lançado aqui no Brasil, inclusive, que foi lançado depois desse, e eu já coloquei na minha lista, porque eu quero muito ler também os próximos trabalhos dela. Enfim, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de passar essa semana comigo com as minhas leituras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da roleta escolhendo as minhas leituras da semana. Eu gostei muito de gravar esse vídeo, então me falem aqui nos comentários se vocês gostaram de assistir, que aí, quem sabe, eu veja outro tipo de... alguma coisa, escolhe as minhas leituras da semana, porque eu achei que foi bem divertido. Mas enfim, se vocês gostaram, vocês já sabem o que fazer, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações pra você receber sempre que eu postar vídeo novo. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!